a gente tem aqui? Então aí, né, enquanto a gente faz receita, a gente conta história. Então eu aprendi a profissão de padeiro e eu sei fazer muitas coisas gostosas. Eu sei reaproveitar as coisas, eu sei reaproveitar pão velho, eu sei reaproveitar bolo velho, esse bolo que tem mais de um mês, e é com ele que eu vou fazer o meu pavê, que é pra ver. Então, eu ainda não fiz o creme que eu vou fazer com vocês, tá? É uma caixinha de creme de leite, que eu tô sem leite aqui na roça, uma caixinha de creme de leite, e uma de leite e um pouquinho de leite de coco. E água. Por quê? Porque eu não tô mostrando as caixinhas, porque não pode, que depois eu vou colocar isso lá no YouTube, essa receita. E então não pode aparecer. Aí eu vou aproveitar isso aqui e vou fazer um pavê. Um pavê, que esse bolo você guarda no congelador antes de estragar, antes de mofar. Você guarda no congelador, tá? Você guarda no congelador. Depois você faz um cremezinho bem gostosinho, com leite condensado, creme de leite. E você joga aqui, vai molhar com leite de coco. Você vai molhar isso aqui com leite de coco. E depois você vai colocar o creminho aqui em cima. Se você tiver um chocolate, você pode. Isso aí porque eu aprendi. Aí depois eu aprendi a receita com o padeiro. Eu tive que dar pro padeiro, tá, gente? Eu dei pro padeiro, me apaixonei pelo padeiro, dei para ele e consegui a profissão de padeira. Nessa época, o meu salário, né, aumentou. Então eu poderia dar as coisas boas para meus filhos, né, através da minha profissão de padeira. Então, louva a Deus pela minha xerocarte. Eu queria contar isso aqui pra vocês, deixar... Porque já que eu não tenho como escrever um livro, porque eu não gosto de escrever, tá, gente? Detesto escrever. Então, já que eu não posso escrever, eu vou falar, contando histórias nesse canal aqui, de histórias e receitas. E lá no YouTube também tem histórias e receitas. Antes era receitas e história. Hoje, como eu não mexo mais com receitas, eu escrevo histórias, tá? Aí aqui você coloca na panela um leite condensado, tá vendo? Aí você deixa um pouquinho só pra molhar o bolo ali com leite de coco e o creme de leite. Que assim vocês vão ver a marca. Ó. Ah, foi tudo, não tem problema. Aí você coloca água. Aqui você vai colocar maisena. Vou fazer esse creminho bem gostoso. Isso aqui vai ser uma coisa pro próximo vídeo. Então, gente, eu tô com pouca maisena aqui, sabe? Mas a gente vai usar o que a gente tem. É porque eu moro na roça. Moro não, tô de férias, que agora eu moro no Rio de Janeiro, lá na região dos lagos. Então, eu não moro mais aqui na roça. Aí, isso aqui você vai colocar no fogo, vai cozinhar até ficar cozidinha. E depois nós vem e molha aqui. Vou molhar pra vocês verem como é que é, tá? Aí a gente molha e coloca. Então, foi assim que eu conquistei a minha profissão de padeira e confeiteira. A gente vai acender o fogo. Vocês sabem acender o fogo, né? Porque não é de lenha. Se fosse de lenha, era mais difícil. Aí a gente vai acender e vamos cozinhar isso aqui. Enquanto cozinha isso aqui, eu vou acabar de contar a história pra vocês. Aí eu consegui a minha profissão de padeira, de confeiteira, foi tendo caso com o padeiro. Vocês sabem, né? Tendo caso com o padeiro. Padeiro, virei amante do padeiro e virei padeira. Meu marido nem sabe disso. Tô contando isso aqui pra vocês na internet, porque eu quero ganhar engajamento, quero contar a minha história. Aí... passou-se o tempo. Então, eu digo que tudo que eu conquistei na minha vida foi através da minha xerocard, tudo. Porque se eu não tivesse a profissão de padeira, quando eu montei uma padaria, gente, quando eu montei a padaria foi muito louco, tá? O rapaz que vendia maquinário, nessa época eu já estava na igreja, tá? Quando eu cheguei a montar a padaria, eu voltei para a igreja. Porque quando eu consegui a profissão de padeira, eu estava desviada da igreja. Mas quando eu montei a padaria... eu tava na igreja, e o dono dos maquinários, ele pegou e falou assim, eu te conheço, você é uma excelente padeira, e eu vou montar todos os maquinários aqui pra você, e quando você tiver condição, você paga os maquinários, porque eu não tinha dinheiro pra comprar maquinário. Então foi graças a quem? Graças a Xerocarte, porque se não fosse ela, eu não teria a profissão de padeiro. E graças a eu ter a profissão de padeiro, que eu fui mandada embora da padaria sem direito a nada, com a mão na frente e outra atrás, que depois... de muitos anos, 5 anos depois, eu recebi 100 mil reais naquela época de indenização, de danos morais, né, que a minha patroa me mandou embora sem direito a nada, né, coloquei ela na justiça, porque foi um outro caso, outra hora eu conto pra vocês. Aí, como ele já conhecia meu trabalho, sabia que eu era um profissional, montou a padaria, e ali eu comecei, sem dinheiro, gente, comecei padaria sem dinheiro. E começamos a vender as coisas, e ali vendendo, e Deus abençoando, e Deus prosperando a nossa vida, e a nossa padaria
foi dando certo. Meu irmão ofereceu a casa da beira da rua, que é a casa que ele tinha lá, para mim montar minha padaria. E eu montei a padaria lá. Não paguei aluguel no começo. Depois de muito tempo, né, com dinheiro já, eu peguei e comprei a padaria, que é a padaria que está lá fechada. Então, foi graças ao quê? A Xerocard. Se não fosse a Xerocard, eu não tinha profissão. E se eu não tivesse profissão, eu não seria dona de padaria. Eu só fui dona de padaria porque eu tinha profissão. Aí, eu tive a profissão, né? Beleza, a vida andando de vento em popa, as coisas tudo bombando, tudo maravilhoso. De repente, tudo começou a andar para trás, porque houve um vazio dentro de mim. Aquele vazio na alma, assim, sabe? Eu tinha tudo, tinha dinheiro, tinha condições financeiras boas, tudo estava bem, os filhos estavam bem, os netos estavam bem, mas eu tinha um vazio na minha alma. Isso já tinha se passado muito tempo, eu estava rica. Aí a pastora, eu já tinha conhecido a pastora que de muito tempo, isso é outra história para contar também. Aí a pastora... Eu tinha que ter contado um pouquinho antes. Eu tinha contado um pouquinho antes que ia dar outra padaria com a Xerocard. Ia dar outra padaria com a Xerocard. Gente, agora só tá dando 3 minutos. Antes que tava dando 10 minutos pra gente gravar, agora é só 3. Gente, ia dar outra história. Sabe por quê? Porque em 2016 começou o vazio na minha alma. Em 2016. Aí começou um vazio na minha alma, tinha tudo, tava tudo bem, família bem, e aquele vazio na alma. Eu encontrei aquele padeiro que me deu a profissão no começo, que me ensinou essa padeira. Eu encontrei ele e a gente matutou, né? Eu e o padeiro, o que nós faz? Nós vamos pra... A pastora queria que a gente fosse pra lá pra gente montar uma padaria. Meu marido nunca... Ele trabalhou na padaria, mas ele não era chegado, só mexia com dinheiro, você entendeu? Depois que ele aprendeu a profissão, na hora do aperto, que ele viu que eu ia deixar tudo pra trás, ele pegou e aprendeu a profissão. Mas ele não era padeiro não, que ele era pedreiro. Então, ó, uma coisa que eu falo pra vocês. Se você é padeira, você casa com padeiro. Se você é pedreiro, você casa com pedreiro, tá? Se você é quenga, você casa com quengo, porque aí dá certo, tá? Tem que casar par. Se casar errado, dá isso aí, as traição. Aí eu peguei, né, a pastora falou assim, não, vamos pra lá pra você você montar uma padaria. E esse padeiro também tava desempregado, ele já tinha tido padaria, ele tava falido. Aí ele pegou e falou, então vamos. Só que lembra que eu estava na igreja, tá? Aí a pastora me levou lá pra casa dela, minha, o padeiro, né? Chegou lá o padeiro e falou assim, a gente vai montar padaria com essa mulher vai passar perna na gente. Eu falei, vai não. Ele falou, vai. E ele falou, mas eu vou arrumar uma desculpa. Falou com ela assim, eu tenho que ir lá buscar umas coisas que vai faltar aqui pra gente começar um negócio, beleza. E tava eu e ele, o padeiro. Aí ele voltou pra trás e me deixou lá, minha. E me deixou lá. E nisso o GG, o meu marido, né, foi atrás de mim. Cida, volta pra casa, porque nessa época o GG não tinha ido ainda não. O GG só foi em 2018. Aí, Cida, volta pra casa, Cida, para com isso. Eu falei, eu prefiro desviver do que voltar pra você. Eu desvivo, mas eu não volto pra você. Aí Deus falou, não, você vai voltar pra esse. Aí, passou uma semana, eu tinha montado um negócio com a Cris. Aí eu posso falar, com a Cris, que era amiga da pastora também. E nós estávamos se dando bem lá no negócio do pão lá, eu e a Cris. A Cris é maravilhosa, mulher gostosona. E a gente ia vender as coisas, os homens ficavam doidos com ela, minha filha. Os homens ficavam doidos com ela. Aí eu quietinha, né? Ela falava das coisas, Cida, você tem que se soltar um pouco, você é bonita, tem que se arrumar. Eu falei, não, eu não, sou crente, sou mulher de Deus, tá doido? E ó, doida pra soltar a franga, mas não tinha coragem. Eu tinha ido com o padeiro. E nessa fugida com o padeiro, gente, eu não tinha tido mais caso com o padeiro, não. A gente tava na igreja, então a gente ia esperar, né? Eu ia me separar do GG, ia ficar lá, ia ter padaria e beleza. Só que não deu certo, eu voltei pra trás. Aí eu voltei. Aí o GG fez eu desmanchar meu negócio com a Cris, minha. Eu tive que deixar a Cris pra trás e voltar pra trás. Mas não ficou bem, a pastora não sossegou, porque a pastora queria montar a padaria, né? A pastora queria uma padaria, porque a pastora queria ser rica, gente. Ela queria ser rica, sabe? Eu também queria. Só que eu já era rica, mas estava com vazio dentro. Ela aproveitou aquele vazio. Falou, vou pra lá, que lá o negócio vai ser melhor. Lá que esse homem não... Aí, né? Beleza. Aí aconteceu, não deu certo. O padeiro não voltou. E eu peguei, já que o padeiro não voltou, né? Se o padeiro voltasse, eu ia falar com o Gê, não, eu vou ficar com você não, vou ficar com o padeiro. Porque o padeiro, nós temos futuro, nós temos um sonho, nós queríamos fazer uma frota de padaria. Aí, o padeiro não voltou, eu meti o pé, falei, eu vou ficar com a pastora aqui sozinha, vou nada, botei o pé pra trás. Voltei pra minha padaria e fiquei lá com a GG, né? Saindo dos trancos e barrancos, porque já não tava mais legal, eu tava com vazio, gente, tava com vontade de colocar minha vida em prol de ajudar pessoas, sabe? E não conseguia. Nesse intervalo, o pastor me consagrou a missionária e eu ficava bolada, porque como que eu ia ser missionária de pão, não sei o quê, porque eu cismava que eu tinha uma missão. Aí, beleza, em 2018, eu falei, você não vai não, GG. Aí a pastora apareceu de novo. Cida, vamos pra lá, e lá Deus vai transformar seu marido, lá o seu marido vai virar outro homem, não sei o quê. Eu fui com o GG pra lá, minha. Levou umas coisas tudo.
O GG não transformou no outro homem, de jeito nenhum. Que ele, o GG não se transformava, menino, só eu que transformava. Aí o que aconteceu? O GG foi, eu falei assim, GG, não reforma, nós caçamos ponto. E, gente, a história é longa, eu tô cortando pedaços, tá? Porque nesse 2016, eu falei pro padeiro assim, aqui, numa loja lá, que ia ser a nossa loja. Eu falei, aqui que nós vamos montar a nossa loja. E em 2018, nós voltamos lá e rodamos tudo quanto é canto. Rodamos tudo quanto é padaria. Tinha padaria montada para nós montar a padaria, mas não foi. Foi no lugar que em 2016 eu falei pro padeiro que nós íamos montar a padaria lá. Não conseguimos, né? O padeiro me abandonou. Se os homens não me abandonam, a gente já tinha largado o GG. Só larguei meu marido até hoje porque eu não consegui um homem. Senão eu tinha largado meu marido. Tinha. Porque eu não gosto de ser mulher desmaridada. Aí o que aconteceu, gente? Aí, né, não deu certo. Em 2018 o GG foi. Aí rodamos, tinha padaria montada. E o GG foi junto. Falei com o GG, não reforma essa padaria. Aonde que era o lugar. Ela alugou o lugar. Eu não queria alugar porque eu tava com medo. Mas eu tinha ido no monte com ela. E eu senti aquele poder em mim assim no monte. Eu falei, tá bom. Ela falou que eu era medrosa. Ela falou que eu tinha uma mentinha assim, ó. Você tem uma mentinha curtinha, você é medrosa. Aí naquele dia nós fomos no encontro lá no monte pra ela orar pra mim, minha. Menino, mas eu voltei com poder, com autoridade. Eu falei, vamos montar esse negócio então. E fomos e montamos o trem. Aí eu tinha levado as coisas tudo da padaria, mas eu ia ficar debaixo do porão da igreja. Mas aí eu desci com aquela autoridade, ela foi e alugou o ponto que eu tinha falado em 2016. Aí eu falei, agora não tem dinheiro para ela, não tem dinheiro para reforma. Aí ela arrumou dinheiro para comprar material para reforma. Queria que eu comprasse com o meu cartão de crédito. Meu cartão de crédito, o limite dele era 15 mil. Eu falei, não, meu cartão de crédito não vou comprar nada não. Aí ela conseguiu cartões emprestados lá, minha filha, e comprou o negócio para reformar a padaria. E o GG pega e vai fazer serviço de graça pra mulher. Falei com ele, não faz. Ele fez. Depois de pronto, sabe o que ele disse pra mim? Você não queria largar de mim? Então, aproveita agora e fica por aí que eu vou embora. E eu fiquei e fui embora. Mas a pastora era mais esperta. Aí eu levei minha mãe pra lá. Minha mãe, a gente tem até vídeo, tá? Minha mãe pra lá. Eu trabalhava todo dia com a pastora, sabe? E a minha mãe falou, minha filha, lá você trabalhava só pra você. Porque na época eu não tinha padeiro, sabe? Eu fui burra, né? Devia ter contratado padeiro, né? Aí não tinha padeiro, eu tava cansada de trabalhar, sabe? Eu tava cansada. Aí a minha mãe falou, ó, lá você tava cansada já daquela padaria, agora você voltou a ter padaria aqui de novo. Minha filha, você vai ver empregada dessa mulher. Eu falei, vou não, mãe. A gente vai só honrar ela pra gente receber a honra de pastora. Por isso que hoje eu me tornei pastora. Porque eu honrei pastora, então eu recebi as honras de pastora. Hoje eu sou pastora dentro da internet aí. E o que aconteceu? Eu vou chegar lá onde que eu quero falar. Eu sou pastora das Kenga. Pastora de Kenga, tá, gente? Hoje eu sou pastora de Kenga. Porque existe pastor de lésbica, pastora de lésbica, pastor de homossexual, eu sou pastora de Kenga. Nem era pra estar falando esse perfil aqui, mas tudo bem, vai ficar assim mesmo, porque aqui conta as histórias. Essa aqui conta a receita e história, já fiz o creme, tá vendo? Por isso ficou bom. Bem cozidinho. Vou colocar uma pitadinha de sal, porque eu não gosto de doce sem uma pitadinha de sal. Doce tem que ter uma pitadinha de sal, tá, gente? Minha avó que ensinava essas coisas. Minha avó que ensinava essas coisas. Aí, gente, vamos lá, a história, né? Aí, o GG me deixou pra trás e eu falei, eu não vou ficar com essa mulher aqui, não. E a mulher virava tipo um demônio pra mim. Eu sonhava, menina. E eu via que a padaria não era minha no sonho. Aquela mulher que tentava me segurar. E eu voltei. A história vai ser longe me contar pra vocês, que a Xerocard me deu muita coisa, tá? Mas aí depois, pra me chegar a Cana do Job, vai demorar um pouco a história, tá? Vou contar pra etapa. Não vou escrever livro. Aí eu voltei. Só que não tinha mais a padaria quando eu voltei. Eu não sei nem pra que eu quis vender as coisas na rua. Que eu quis vender as coisas, eu não tinha conta, não tinha nada pra pagar. Mas eu cismei. Só não tinha dinheiro. Nessa época eu já tava falida, assim. Em 2018. Em 2016 tava boa, mas em 2018 eu tava falida. Porque em 2016 eu tava fui desanimando e fui falindo, sabe? Mas já tava falida. Mas ainda tinha os créditos, né? Isso, ainda tinha os créditos. Aí eu peguei, o que eu fiz? Vamos lá, gente, molhar o bolo. Aí já tava falida, era isso que aconteceu. Estava falida. Olha só. Ai, peraí. Aí eu já tava falida. Eu acho que não vai dar pra contar essa história. Vou ver quantos vídeos que eu já postei aqui, gente. Que eu quero postar só 6, aí depois eu continuo outro dia que eu for fazer outra história. Eu continuo pra vocês. Aí eu já tava falida, em 2018 já tava falida, mas eu tinha crédito ainda, meu nome ainda tava limpo. Mas aí pegou, não deu certo lá, eu deixei as maquinárias, deixei tudo, aí eu voltei pra casa
E fui fazer as coisas para vender na rua. Foi aí que eu virei vendedora de rua. Aí a história vai ser história. Eu acho que vai ser história para outra coisa, tá vendo? Ó, eu vou colocar aqui em cima dele, para ver, ó, como é que ficou. Eu vou colocar uma gelatina de limão, tá? Para ficar bem gostosa. Aí eu vou fazer a gelatina de limão aqui. Então, gente, o que eu tava falando, aí eu voltei em 2018. Aí só que eu não montei mais a padaria, já falei. Aí eu peguei e comecei a fazer salgadinho em casa. Aí eu lembro que eu tinha feito bombom lá com a pastora, lá que eu fiquei com a raiva dela danada. Eu fiz bombom e saí pra rua pra vender. Fui vender lá em Campo de Jordão. Em Campo de Jordão. Aí de lá eu trouxe uns bombom. Eu trouxe uns bombom pra cá. O que aconteceu? Gente, tá cheio de bolinho aqui. Aí eu trouxe uns bombom e comecei a vender. E nisso eu comecei a fazer as coisas pra vender na rua. Aí eu queria montar a padaria de novo pra provar com a pastora. Aí já tava dura nessa época, tá? Aí já não tinha dinheiro, só tinha crédito. Eu tinha mais de 50 mil de crédito. Aí fui comprando as coisas tudo no crédito, porque o dinheiro já tinha acabado, porque aquele desânimo todo, quando você tá desanimada, a vida vai andando errado, né? Aí eu peguei, comecei a usar os créditos, fazer as coisas, tava tudo dando certo, mas até eu ir pra rua. Aí eu pra rua vendendo, aí veio a pandemia, né? Mas quando veio a pandemia, eu peguei todos os créditos que eu tinha, juntei tudo. E fui, reformei a padaria, deixei a padaria linda, amarela, vocês lembram da padaria amarela? Então, aí dali pra lá, eu comecei a trabalhar na padaria e parei de vender na rua. Aí parei de vender na rua, em 2018. Aí fiquei um ano e pouco na padaria. Não, aí veio a pandemia, eu parei de vender na rua e fui vender na padaria. Deixei a padaria linda. Aí depois acabou a pandemia, né? Eu voltei pra rua de novo, porque o movimento da padaria ficou ruim. Aí ali eu ficava vendendo as coisas na rua, empurrando bicicleta de carga. Eu vou postar os videozinhos aí pra vocês aí ver depois. E lá e os outros me cantavam na rua, gente. Um dia eu fui vender num cabaré. Eu fui vender no cabaré, as meninas me comprou as coisas, eu olhava com as meninas lá dentro e ficava imaginando. Nossa, que energia boa que tinha no cabaré. Aí, sabe, na rua, os homens me cantavam, porque eu ia trabalhar empurrando as coisas, e veio uma mulher bonita que nem eu. Teve um dia o cara parou perto de mim, comprou um geladão, falou assim, nossa, que geladão, hein? Da pessoa, eu falei, seu moço, me respeita, tá? Porque se eu quisesse ser quenga, eu tava no cabaré. Eu não tô no cabaré, não, tá? Eu tô trabalhando, só me respeita. Doida pra ser respeitada. Gente, era doida pra ser respeitada. E nisso eu fui vendendo as coisas na rua, sabe? Mas nessa época eu ainda não usei a minha xerocard, não, sabe? Eu fiquei serinha, que eu tava na igreja. Aí fui saindo da igreja, fui desvirtuando, menina, aí foi acontecendo as coisas, sabe? Aí eu chegava da padaria, chegava da rua cansado pra padaria, abria a padaria, aí fiz bar na padaria, fiz tudo na padaria, aí fui ficando desanimado, que a padaria não dava certo. Aí minha pastora morreu. Quando a pastora morreu, acabou a graça de padaria. Porque antes eu tava fazendo padaria pra provar pra pastora que eu não dependia daquela padaria lá, sabe? Então antes eu queria... Aí eu comecei, sabe, nas redes sociais, ficar desvirtuado, comecei a tirar roupa. Quando a pessoa começa a ficar desnorteada, já não tem mais canto para ir, meu filho, eu tentei tudo, meu marido não transformou, e aquilo foi me dando uma ira, minhas coisas mandavam para frente, e eu ficava bolado todo dia, levantava, trabalhava e nada dava certo, e a vida começou a andar tudo tranqueira para baixo, e com isso eu tinha o TikTok que eu pregava a palavra de Deus todo dia, sabe, da palavra de Deus, tranquilinha, vidinha tranquila, mas parecia que estava faltando alguma coisa, menina. Pensa num negócio que parecia faltando a coisa. Todo dia pregar a palavra de Deus, eu falei, não, mas isso não tá certo, esse negócio, tinha um negócio errado. E eu fui desvirtuando, fui ficando bolada. Aí nisso, gente, eu nunca tinha sentido um prazer na minha vida. É aquele prazer que mulher sente, que homem sente, mulher não. Que a mulher é ensinada, né, a não se tocar, né. Então eu nunca tinha sentido aquilo. Tinha uma seguidora minha, a Jaqueline me seguia, a Jaqueline mandou uma caixa de sex shop pra mim. E eu conheci uns gringos, os gringos ficavam doidos comigo, sabe? Eu mesmo pregando a palavra de Deus, os gringos ficavam doidos comigo. E nisso os gringos um gringo falou que ia me dar uma caixa de negócio, vocês que acharam a caixa, ia me dar uma caixa de lingerie, que ele via eu vestindo roupa de lingerie, com isso eu perdi minha conta do YouTube, perdi minhas contas do TikTok, porque eu fui tirando a roupa, tava nem aí, você entendeu? E comecei, e nisso eu senti o negócio. Aí eu tinha um grupo de mulheres, tô trocando não, tá, gente? Tô falando certo. Aí tinha um grupo de mulheres no meu zap, que as mulheres gostavam de pedir oração pra mim, sabe? Aí eu contei pras meninas, né? Contava pras meninas o que aconteceu comigo. Nunca tinha sentido prazer na minha vida. E a primeira vez que eu senti, aí tinha uma mulher que falou comigo assim, faz um vídeo pra ensinar nós como é que é. Tudo que eu faço na minha vida, gente,
Desde montar padaria, depois que eu montei padaria, os outros montou no meu lugar, você entendeu? Desde montar padaria, vender na rua, os outros começaram a vender na rua. Se eu trabalho de balconista, os outros trabalham de balconista, todo mundo copiando, todo mundo tinha desejo seu, tá? Aí eu fui ensinar as mulheres como se tocava. Aí eu vim pra aqui, como eu tava na roça, né? Vim pra roça, fui pra beira da cachoeira e fiz um vídeo curtinho, acho que nem 1 minuto não era, ensinando como que era. Já não sei como é que aquele dia eu consegui chegar em 1 minuto. Em 1 minuto. Ensinando as mulheres como é que fazia o negócio, minha filha. E fiz. Nessa época, menina, a xerocard era lisinha. A xerocard era lisinha. Aí teve um dia que a minha nora falou assim, Cida, você tá com problema? Eu falei, não, não tô com problema não, cheio de problema minha, problema psicológico. Não, com doido, meter o pau na barraca, sumir, virar o mundo de cabeça pra baixo, eu fiquei bolado, porque eu lembro que nessas épocas eu fui em Búzios, eu cheguei em Búzios, eu falei que queria virar mendiga, porque mendigo, o mendigo tinha mais lugar bonito do que eu, se eu ficava dentro da padaria, na rua, na padaria em carro, já tava bolado com a minha vida, minha vida virou de cabeça pra baixo. Aí apareceu o vídeo, mandaram meu vídeo pra cidade, eles mandaram meu vídeo pra cidade inteira, ó, já... 300 ml de água. Vai fazer essa gelatina com 300 ml de água, tá vendo? Aí eu peguei, mandar aquele vídeo, minhas noras me perguntaram se estava maluca. E eu fiquei triste, burumbu, e cara, e eu querendo ensinar os outros, minha, sentir prazer. Que é aquelas meninas que eu senti, esse negócio eu queria ensinar os outros. Aí, minha filha, aconteceu. Eu fui pra lá. Aí falei que os mendigos eram mais felizes que eu, que os mendigos tinham lugar bonito, eu só tinha que a padaria. Aí o meu movimento da padaria foi caindo. Até não ter mais movimento. Ninguém ia passar na porta da padaria, porque eu era conhecida dentro do bairro. Parece que foi um dia desse, gente. Eu era conhecida lá dentro do meu bairro como a tiazona da padaria. A tiazona da padaria. A tiazona da padaria ataca novamente. Acho que Deus tirou agora o Facebook e Instagram de mim, porque aquilo tudo era do meu passado. Que agora realmente eu sou Kengas, tá, gente? Agora eu trabalho no job, só que eu trabalho no job virtual, sabe? Hoje eu ganho minha vida com meus seguidores, por isso que eu coloquei lá no meu Instagram. Mulherzada, vem pra cá que eu vou ensinar vocês como ganhar dinheiro com o seu público. Negócio sobe aqui que eu coloquei no meu Instagram assim. Mulheres, vem cá que eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro com o seu público. E é desse jeito, tá, gente? É no telefone, falando no telefone. Então, por isso, eu virei a menina do job. Depois dessa história toda. E hoje, gente, se eu tivesse ficado famosa quando eu era dona de padaria, eu teria que continuar sendo dona de padaria, para minha fama. Ah, tá rodando. Eu teria... Então, se eu tivesse sido famosa, que nem eu queria ser, empurrando bicicleta, hoje eu teria que estar empurrando bicicleta, né? Porque hoje eu vi uma mendiga lá, fazendo personagem de mendiga famosa. Aí os outros, vem discordão, vem não sei o quê. Então, eu não fiz personagem dentro da internet, tá, gente? Eu poderia ter criado um personagem e ficado só naquele personagem. Mas eu quis mostrar a minha vida. E hoje eu mostro a transformação da minha vida. Hoje eu vivo a vida do meu sonho. Mas para isso, gente, eu sofri muito. Eu sofri muita humilhação. Eu fui humilhada. Eu fui apedrejada, sabe? Para me chegar onde que eu tô. Para me chegar onde que eu tô. E hoje eu ganho dinheiro do meu público, dos meus fãs. E vou ganhar um dinheiro das meninas, dando mentoria para essas meninas, ensinando vocês, meninas, como usar a sua xerocard para você ganhar dinheiro. A sua sensualidade, tá? Eu era louca para aprender para fazer aqueles vídeos sensuais, fazendo receita, tão bonito, né, gente? E é isso. Essa é a história de hoje, tá? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho, por vocês me tolerar e me seguir até aqui. Continuo seguindo na rede, gratidão por tudo, tá? Essa foi a história de como eu usei a minha xerocard e agora depois eu conto para vocês como que eu tô ganhando dinheiro.